Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, homilia diária, quarta-feira, terceira semana do tempo comum. Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versos 15 a 18. Hoje, dia 25 de janeiro, a liturgia celebra a conversão de São Paulo apóstolo. Além da belíssima narrativa sobre a conversão deste apóstolo, ainda temos a manifestação gloriosa de Jesus na vida dos seus apóstolos, conferindo a eles o dom e o poder da autoridade proveniente do céu. Quantas coisas miraculosas vão acontecer pelas mãos e palavras de cada um desses enviados de Jesus Cristo. Além do foco do Evangelho, com o envio dos 11 apóstolos, olhamos então para o magnífico encontro de São Paulo com Jesus. Quero ressaltar a centralidade cristológica da redação litúrgica de hoje, que sempre coloca Cristo no centro de toda a temática cristã. É simplesmente fantástico o que Jesus pode realizar por meio de cada pessoa que o aceita como Senhor de sua vida. Sem dúvida alguma, notamos a prova explícita do poder e autoridade de Jesus pelo envio dos seus apóstolos, que é destacado no Evangelho de hoje. Contudo, não para por aí. A liturgia de hoje enfatiza outra cena portentosa da manifestação de Jesus Cristo. A primeira leitura, com ênfase à conversão de Saulo, sublinha o poder e a autoridade de Jesus Cristo no céu e sobre toda a terra. As breves palavras de São Paulo na primeira leitura, narrando a sua conversão miraculosa, coloca em evidência o grande poder existente e escondido no céu. Saulo era perseguidor de cristãos, pois não aprendeu corretamente a doutrina veterotestamentária, se assim podemos dizer, de forma resumida. Como ele mesmo disse, foi muito bem formado na instrução do Pentateuco, a Torá, ou, se alguém quiser entender assim, os 5 primeiros livros da Bíblia. Mesmo com excelente formação, ele não conseguiu reconhecer o messianismo de Jesus. Parecia estar cego de raiva em relação a Jesus e os seus discípulos. E por isso perseguia todos os cristãos, principalmente após o Pentecostes. Desta visão, podemos retirar bons ensinamentos. Um deles pode ser aquele o qual nunca devemos permitir que o ódio tome conta de nossas vidas, dado que tal sentimento não permite que a pessoa enxergue com clareza, não enxergue direito, e assim tal pessoa possa fazer inúmeras coisas erradas em sua vida. No caso de Paulo, antes de sua conversão, executou coisas terríveis contra os cristãos e o próprio cristianismo de um modo geral. Mandou prender, açoitar e, ao que diz respeito ao primeiro martírio cristão de Santo Estevão, ele estava lá presente. Basta você conferir Atos capítulo 7, versos 1 a 60. Bom, isto é o que foi escrito na Sagrada Escritura, mas com certeza ele causou mais atrocidades na vida dos apóstolos de Jesus do que se está escrito. Bom, mas isto agora não importa, dado que após a sua conversão, tudo ficou para trás, perdoado por Deus e também perdoado pelos cristãos daquele período. Lembrando aqui, em 1982, São João Paulo II, celebrando esta solenidade, discursou dizendo: a aparição de Jesus revelou o mistério da igreja e levou Saulo à conversão, e lhe conferiu uma missão de importância única para o futuro da igreja. Notem bem que
na ótica de São João Paulo II, tal revelação é importante ser observada, pois Saulo, iluminado pela luz do céu, ele se coloca à disposição para descobrir com maior clareza o esplendor de tal realidade que está acontecendo em sua vida naquela ocasião. Está começando um processo fantástico na vida de Saulo, que nós chamamos de conversão. Naquele momento, uma pergunta dele é crucial. Ele, diante daquela luz que vem do céu, ele pergunta: o que queres que eu faça? Veja bem que nos parece que intuitivamente Saulo já começa a ser revestido de uma verdadeira obediência da fé. Vamos assim a uma explicação mais clara. Vamos ler um trecho da Dei Verbo que diz assim: a Deus que revela é devida a obediência da fé. Pela fé, o homem entrega-se total e livremente a Deus, oferecendo a Deus revelador o obséquio pleno da inteligência e da vontade, e prestando voluntário assentimento à sua revelação. Dei Verbo número 5. Veja que para a adesão da fé são necessários a prévia ajuda da graça divina e os interiores auxílios do Espírito Santo, o qual move e converte a Deus o coração, abre os olhos do entendimento e dá a todos a suavidade em aceitar, a crer na verdade. Continua a Dei Verbo. Certamente que em casos necessários, Deus sempre permitirá que alguns filhos tenham tais tipos de experiências místicas. Contudo, para que isto ocorra de fato, é fundamental que haja pessoas que rezem constantemente em todo o tempo. Vamos recordar aqui que durante as perseguições iniciais que os cristãos sofriam por parte dos judeus, por parte de Saulo e também de outros partidários, se dizia que a igreja nascente estava em constante oração. Basta você conferir Atos capítulo 1 e também Atos capítulo 12. A oração livra os filhos de todos os males e ainda, nesta ótica de hoje que estamos refletindo, converte os corações mais empedernidos da face da terra. Em todo este cenário, ao que se refere à missão conferida a Paulo, ainda continua e diz São João Paulo II que Cristo revelava e realizava de modo particular a missão da igreja quanto a todas as nações, aquela de ser verdadeira, universal e católica, anunciando o evangelho a todas as nações. Dentre tantas mensagens nesta reflexão de hoje, que poderíamos prolongar ainda mais essa meditação, mesmo até aqui podemos ver o quanto Deus auxilia a todos os seus filhos que permanecem resilientes na fé cristã, mesmo em frente a tantas perseguições. Basta nunca faltar com as orações e os exercícios espirituais. Assim, no tempo oportuno em que Deus achar conveniente, Ele vem até onde estivermos e revela-se, dando-nos a conhecer os seus desígnios e a graça que tanto carecemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.